Vidas negras importam. A primeira infância. Mari Vieira, para Tianinha e tio Anicleto. À beira do rio, o dia amanhecia deliciosamente calmo. Horizontes imensos explodiam sonhos sonhados à noite, ampliados à luz do dia, depois guardados, embrulhados no cheiro de biscoitos recém-saídos do forno. Sonhos que chispavam as brasas da fornalha e acendiam lamparinas à noite. Luz calma que mantinha tudo no lusco-fusco, para não impedir as estrelas, nem o céu, nem as brasas. A fornalha seguia histórias desassombradas por um alento imenso que nunca coube na palavra amor. Histórias de fantasma, possibilidades infinitas, iluminadas por fio de luz que perpassa os telhados de dia e de noite. E desenhava nas paredes seres de outros mundos que conosco conviviam cotidianamente. O tio, a tia, mas pai e mãe, que tios espantam medos de sobrenaturais. Cheios de certezas adultas, ensinavam rezas, mandigas e emendavam uma brabeza bonita para afugentar nossa imaginação. E todas as meninas e todos os meninos fitavam, grão de luz que alumiavam as noites e dias. Nunca houve medo, nunca houve escuridão. Todos os dias vivia um mundo mágico, até os 6 anos. Depois, não mais. Da primeira infância, Mari Vieira. Salve, meu nome é Plínio Camilo, eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento Gerações. E hoje, essa conversa, eu ofereço a Joyce Diamante Negro, Maria Lisboa, Ivan Reis e Mara Rosana, e Mara Viana, perdão, e Rosana Serra. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Edjan CS. Salve, Edjan, bem-vindo, querido. Muito obrigado pela sua presença. Cheguei. Chegou, bem-vindo, querido. Por favor, chegue, se apresente, conte de você, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Edjan, Edjan CS, né? Meu nome de pena. E eu sou um escritor de suspense urbano e suburbano aqui do Rio de Janeiro. Beleza, não, vai, por gentileza, continue. Dá a sua trajetória aí. Conte aí como que é essa sua escrita, de onde veio, como foi, né? O que é esse suspense urbano, que raiz que procura? Conta pra gente, por favor, querido. É sim, um prazer. Bom, eu sempre gostei muito de ler e de ler histórias de terror e suspense, né? No começo era uma leitura bem ampla, ia muito além disso, mas com o passar do tempo eu fui afunilando mais. Mas eu sempre senti falta de narrativas ambientadas no subúrbio e na periferia do Rio de Janeiro, e com um protagonismo de pessoas trabalhadoras, de pessoas negras. E como eu sempre tive dificuldade em encontrar esse tipo de história, eu comecei a escrever as minhas próprias. Durante muito tempo, eu enchi vários cadernos com histórias assim, e até que surgiu aquela vontade de ver isso publicado, né, de alguma forma. E aí isso foi em 2016, uma primeira seletiva, e desde então eu não parei. E quando eu falo esse suspense urbano e suburbano, é porque eu gosto de pegar essa dicotomia também, principalmente uma coisa que a gente tem muito marcado no Rio, mas a gente vê isso no Brasil todo, esse caráter de cidades partidas, que a gente ao mesmo tempo tem uma parte que é mais bem cuidada, que recebe mais atenção dos poderes públicos, e a gente tem ao mesmo tempo as periferias, que historicamente foram ignoradas pelo poder público, pelos poderes constituídos, e como as coisas acontecem nesses locais. E geralmente, quando você pensa em, estou falando do subúrbio do Rio, se você pensa no subúrbio do Rio, vai aparecer para você criminalidade, abandono, mas tem outras coisas aqui também. A gente tem uma cultura muito rica, foi se formando ao longo do tempo, mas eu também queria dar mais uma volta nisso, mais uma volta nesse parafuso, digamos assim, e colocar essas histórias.
que tem uma pegada mais de terror, de suspense, usando não só o cenário daqui, mas também a cultura. A gente tem muita coisa interessante que às vezes eu escuto de pessoas de outras partes do Brasil e como as periferias se aproximam, mesmo com todas as diferenças culturais, mas como tem sempre algumas coisas parecidas. Aquela tia que fica na porta de olho na vida de todo mundo, o, os velhinhos que vão para a praça jogar carta e acabam sabendo muito mais porque eles acabam contando e replicando histórias ali. Os cachorros abandonados que andam para lá e para cá e que são um problema também. E fora outras coisas, né? Outras tradições que a gente vê diminuindo muito, mas que também a gente não tá, a gente está conseguindo não perder, porque tem pessoas que continuam praticando. E aí eu uso como exemplo os doces de São Cosme e Damião aqui no Rio de Janeiro, uma coisa que, assim, que a criançada fica esperando, os bate-bolas no carnaval, mas são coisas que fazem parte da cultura, mas que também tem aquilo que você tem um estranhamento naquilo, e aí eu gosto de usar esse estranhamento também. E além da escrita mesmo, das histórias, de contos e narrativas mais longas, eu também já escrevi alguns roteiros para quadrinhos. Já trabalhei com um artista daqui do Rio chamado Caio Zero. E a gente, como ele é do subúrbio também, ele é criado do subúrbio, ele entendia do que eu estava falando. Então, nos desenhos dele, ele conseguia representar isso que eu estava falando. Essas casas que eram casas antigas, mas que viraram puxadinhos, né? A família foi construindo para cima e era uma casa colonial antiga, mas agora tem um segundo andar que é diferente de alguma forma, com antena parabólica fincada lá, ou vergalhões de ferro, interior de transporte público. E assim, é uma coisa fantástica. E além disso, como eu comecei a publicar pela editora Quitembo, né, que é a primeira editora afrofuturista do Brasil, é uma editora que só publica autores negros, e toda a cadeia de produção dela é composta por pessoas negras, e desde do dono da editora, passando pelos revisores, diagramadores, ilustradores. É uma editora 100% negra. E além de publicar com eles, eu também tenho um canal no YouTube, dentro do canal da editora, que se chama Sexta do Horror, na Quitembo. E nesse canal eu falo sobre filmes de terror e suspense, né, que tem protagonismo negro, que é uma coisa que a gente está vendo aumentar muito mais agora, mas a gente também a gente historicamente tem isso. A gente teve a Black Exploitation nos anos 70, a gente teve o Renascimento Negro nos anos 90, né? E até com o Spike Lee ajudando a produzir algumas coisas. E aí esse. Eu falo sobre esses filmes, curiosidades sobre eles, sobre os autores. E basicamente é isso. Bastante coisa, né? Não, com certeza. E é isso, né? A gente tem que estar esse movimento. Não é o bastante ler, né? Tem que produzir. Ótimo esse trabalho daqui. Tem, já li alguns produtos dele. Nisso, tá, me conte essas publicações. O que que você tem publicado? Qual que é a linha? Como que é a construção dessa sua publicação? Bom, como eu falei, eu comecei escrevendo histórias do subúrbio, né? Posso mostrar a capa aqui dos Por livros? gentileza, deve, por gentileza. E aí o primeiro foi esse daqui, é o Gótico Suburbano, Hum. que aí são contos, são histórias curtas, né? Ambientadas no subúrbio carioca. E aí você pega várias situações daqui, eu peguei várias situações daqui e transformei em histórias. E aí você tem o trem da Central, aqui do Rio, que é conhecido que ele vive lotado, mas aí como passageiro, quando você entra num trem e ele está vazio, com poucas pessoas, você estranha, tem alguma coisa de esquisito ali, e aí tem uma história sobre isso. Tem a história de bate-bola, tem a história de uma pessoa em situação de rua de um bairro, que Edija, por ele... gentileza, nós que estamos fora do Rio, o que que é bate-bola? Já falaram aqui, mas também me conte pra gente, por Bate-bola. favor. Bom, bate-bola é uma figura daqui do Rio de Janeiro que remete muito aos carnavais de Veneza. Hoje em dia são grupos de rapazes, né? E tem grupos de moças também, de bate-bola, que eles colocam a fantasia completa.
Então, assim, é macacão, máscara. E no passado eles usavam bexigas de boi para bater no chão assim, para assustar as pessoas. E eles se organizam em grupos. E antigamente era uma questão de rivalidade, tipo, de um tentar roubar ou a máscara do outro. Como aconteceu no carnaval na época do mestre Sala e porta-bandeira, que o mestre Sala defendia o estandarte da porta-bandeira porque uma escola contrária podia querer pegar esse estandarte. Então, a ideia do bate-bola é mais ou menos isso. São grupos, cada um eles estão em territórios, e antigamente tinha um pouco disso. Eles se enfrentavam com as fantasias mais bonitas, só que ao longo do tempo isso foi se perdendo um pouco, né? E a gente teve uma entrada da criminalidade dentro desses grupos, aí o pessoal usava a fantasia para cometer crimes, que aí você consegue fazer isso sem ser identificado. Mas mesmo antes disso, já era uma figura e eu conheço, e eu já ouvi relatos de muitas pessoas que ficavam com medo deles, desde pequeno e até hoje tem medo. Porque é estranho você ver uma pessoa toda fantasiada, que o objetivo dela é, mesmo sendo fantasias coloridas, mas as máscaras ou são máscaras de palhaço ou máscaras parecidas com de Pierrot, ou então são caras de monstros mesmo. E isso foi uma coisa que, de uma maneira geral, para muitas pessoas no subúrbio causava medo. E aí eu quis aproveitar um pouco isso. Tem umas figuras na internet, se procura bate-bola, você vai ver um pouco do que eu estou falando. Tem até umas imagens do meu perfil também no Instagram, depois quem quiser dar uma olhada, tem umas fotos lá que geralmente as pessoas veem e me mandam, e aí eu republico. É uma coisa legal você conseguir afetar um leitor e ele vê o negócio e fala, ah, é disso aqui que você está falando, né? Fala, é isso aí mesmo. Legal, legal. Obrigado, querido. Continue a falar da sua obra. E aí depois desse eu comecei pela Quitembo, né? O Gótico é de 2018 e aí em 2020, por aí, o Israel Neto, que é o editor da Quitembo, entrou em contato comigo. A gente se conheceu no lançamento do Gótico Suburbano em Paraty e ele falou que estava querendo uma narrativa minha para publicar. Assim, fiquei feliz da vida, né? Porque eu já admirava Kitembo de tempos, mas eu não sabia o que mandar para eles. Mas aí quando ele fez esse convite já apareceu a ideia para mim. E aí eu escrevi o Crianças nas Sombras, esse daqui, que é uma narrativa longa, né? É a história de um garoto que desaparece, um garoto negro de uma família rica que desaparece no Rio de Janeiro. Só que ele mora na Zona Sul, né? Aqui no Rio de Janeiro, a Zona Sul é um bairro das pessoas que têm mais dinheiro. E a última vez que ele foi visto foi na Zona Norte. E na Zona Norte é um local onde as pessoas mais pobres vivem. Hum. E no local onde ele foi visto a última vez é um prédio, um conjunto habitacional, né? É fictício, mas ele é baseado em outros conjuntos habitacionais que eu conheço. Foi construído na época dos governos militares, a ideia era transformar em moradia popular, mas ele acabou abandonado e agora é um local que as pessoas evitam porque só ouvem notícias sobre violência lá. E aí a família pede ajuda para Dandara. A Dandara é uma garota negra que ela é formada como professora, mas trabalha como vendedora. E aí pedem ajuda para ela para ver se ela consegue descobrir o que aconteceu com ele. E aí, com a ajuda de uma amiga dela, Moara, as duas acabam descobrindo que ele foi visto nesse prédio. Só que a grande questão é que esse prédio, além da criminalidade, também conta uma lenda urbana no local sobre uma criança que não está viva nem morta e que essa criança faz com que outras crianças desapareçam. E aí a Dandara e a Mora têm que descobrir se o garoto a quem desapareceu por causa da criminalidade ou por causa dessa lenda urbana. Esse livro ganhou o prêmio da Associação Brasileira de Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. A gente ficou muito feliz com a premiação. Foi Parabéns. E ele foi o primeiro livro de terror e suspense da Quitembo, porque a Quitembo já publicava afrofuturismo
mas de terror e suspense foi o primeiro. E foi muito bom ter o primeiro assim logo premiado, né? Ajuda Depois disso, imensamente, é e, importante. Nossa. e aí depois disso veio o Barretos. Barretos eu não tenho mais aqui comigo. Barretos Homens de Livros. Que na verdade ele já nasceu premiado, né? Ele foi publicado com o dinheiro do PROAC. Esse daí mesmo. Eu já tinha essa narrativa pronta e dei uma melhorada nela. Eu tinha comentado com o Israel. E aí ele achou a história interessante, achou que podia concorrer para o edital para ser publicado e concorreu e ganhou. E aí é uma narrativa de suspense com toques de terror que se passa no Rio de Janeiro de 1907. E aí são dois escritores, né? Um escritor que ele é muito bem inserido na sociedade, tem uma família com dinheiro, ele recebe uma missão de encontrar um livro que tem fama de amaldiçoado. E ao mesmo tempo um outro escritor que esse não é bem de vida, tem problemas com bebida, o pai dele tá em casa porque é o louco da rua, ele tem que cuidar do pai também. E esse escritor que tem menos dinheiro e é funcionário público também, ele recebe um pedido de ajuda dos vizinhos dele, de que uma criança da família desapareceu. E aí esses dois escritores que se odeiam também, eles acabam descobrindo que a busca dos dois tem relação e eles têm que trabalhar juntos para descobrir o mistério. E aí, assim, a grande virada mesmo é que um dos escritores é o João do Rio e o outro é o Lima Barreto, E é que, assim, historicamente... interessante, me perdoe, me perdoe. Não, Porque, por assim, favor. esse livro é ótimo saber que ele nasceu premiado. É uma escrita que eu gosto dessa mistura de trazer essas duas coisas. Acho, não, é um achado o título, Barretos, porque aí lhe provoca algumas coisas, né? Porque você ouve, como ele estava dizendo, e eu interrompi grosseiramente. É a história de Lima Não, que Barreto isso. e é a história de João do Rio. Cadê outro Barreto? Por que Barreto? Porque o nome, um dos nomes do João do Rio é Paulo Barreto. Então, esse é um achado. Isso. Esse é um achado, Homens e Livros. Então, o título já chama, o título é um achado, e trazer essas duas figuras que se odiavam no real, que tinham problemas, né, que tinham disputas, que falam desse Rio de Janeiro, dessa faceta desse Rio de Janeiro, assim. Esse livro é muito interessante e vamos falar mais. Continue, por favor, querido. E aí, assim, eu já sabia desses problemas que o João do Rio e Lima Barreto foram contemporâneos, mas não se toleravam, né? Eu já sabia dessa história. Tinha começado a aprofundar bem antes da escrita do livro, mas como curiosidade mesmo. Era mais uma pesquisa, porque assim, eu quero saber um pouco mais sobre isso. E aí depois, um tempo depois, até antes do Israel fazer o convite, caiu essa ficha. Falei, caramba, e se contasse uma história com os dois como protagonistas? E, e quando você escreve uma história assim, que tem dois protagonistas que não se odeiam, a ideia é você ir trazendo essas visões complementares e que se opõem dos dois, né? Para fazer com que essas provocações estejam sempre acontecendo, né? E Sim. quando você e foi muito bom, porque qual foi a grande questão? O Lima Barreto foi bom fazer uma pesquisa com ele porque ele deixou muito material escrito. Ele tinha muito material, tinha diários, tem cartas deles que a gente tem acesso hoje em dia. O João do Rio não, o João do Rio tive que construir ele a partir do que ele deixava aparecer nas crônicas, nos contos dele, algumas opiniões. Mas e aí foi se construindo esse personagem que no começo muita gente que comentou comigo fala que tem uma aversão enorme ao João do Rio. É, 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 Porque é louco isso, né? É louco. Tem. Um dos porque o Lima Barreto primeiros, sempre um dos primeiros contos do João do Rio, um conto de terror,
Um conto de terror é o Bebê de Tarlatana Rosa. Esse O foi um primeiro conto. dele, não, foi o segundo dele que eu li, foi o segundo dele que eu li. Esse foi o Esse, primeiro que eu li, porque já não é tão. É crônica, mas tem essa crônica, tem essa questão do suspense. Porque, eu não gosto muito de crônica, né? Tem essa. Mas essa coisa me aham, pegou, e é um exemplo de escrita que eu uso hoje, que eu tenho, né? Até questiono se é crônico ou não, mas tudo bem, seja o que for. Mas esse foi um primeiro conto de terror mesmo, que se passa nesse carnaval, né? sim, o Desse. carnaval e um carnaval bem do Rio mesmo. Você vê que ele vai descrevendo essa geografia, ele começa nos salões das pessoas com mais dinheiro, depois ele vai indo no que ele chama de a canalha, né? Ele vai indo para os Uhum. cordões de rua. E aí ele acaba indo para uma parte que, assim, na época era o ermo mesmo, que se eu não me engano é Barra da Tijuca. E ele vai para lá e aí tem os pântanos, as pessoas suadas. Mas assim, você vê que ele vai fazendo esse turismo no Rio e a história vai se desenrolando, né? Além de ser uma narrativa que é muito boa, foi o primeiro conto que eu li dele foi acho que Na Terra dos Cabeças de Papelão, se eu não me engano, que foi muito bom. Eu gostei muito desse, porque ele fala disso das pessoas que, de uma maneira fantasiosa, claro, mas de um homem que queria seguir o sonho dele, mas as pessoas falam que ele tem que se conformar e seguir o que todo mundo faz, tem que parar de sonhar e querer mudar o mundo. E ele troca a cabeça dele por uma cabeça de papelão, que ele não precisa pensar. E assim, eu li numa época que eu era mais jovem e estava um pouco com isso de tipo, eu faço o que todo mundo está falando para eu fazer, eu continuo pensando, sonhando em fazer coisas diferentes. Para mim foi muito bom. Mas o segundo foi esse, o Bebê de Tarlatana Rosa, isso foi anos depois. E quando eu fui descobrir que era o mesmo autor, eu falei, o cara transita por uma fantasia moralizante para um terror mesmo, um horror que te choca no final, né? Não, e além do que na história, da história da literatura, esses dois estão num limbo, né? Estão num limbo Sim. esquisito, porque o Lima Barreto é dito como pré-modernista, sendo que, meu, essa é uma definição aqui no pessoal da Branquitude da USP, né? O João do Rio nem se fala, né? Ele é pouco Aham. citado nessa história da literatura, assim. E aí a gente discute, está aqui provando assim, para que serve essa literatura? Para contar história, para divertir e para ser um outro, né, mais um testemunho do que se pensava, do que era, né? Porque Uhum. a descrição e o olhar que o João do Rio faz do Rio de Janeiro para a gente poder entender, é junto com o olhar do Machado, é junto com o olhar do Lima, né? Então Sim. tem essas questões importantes assim, mas assim, na literatura eles são menor, pequenos assim, e Pois é é, uma né? injustiça. O João do Rio mesmo passou por um processo de apagamento depois da morte dele. Quando ele morreu, ele ainda era bem popular, né? Tem relatos de que o enterro dele, muita gente compareceu, e, assim, as pessoas não conseguiam nem chegar perto do cortejo, foi muito concorrido. Ele era bem popular na época, e você tem que pensar que era uma cidade em que você não tinha tantas pessoas alfabetizadas assim. E mesmo Uhum. assim, ele fazia um sucesso danado. O livro dele, As Religiões no Rio, né? É o primeiro tratado que a gente tem, uma pesquisa mesmo de campo dele indo nos locais em que praticavam religiões diferentes que não as religiões cristãs e fazendo uma descrição. Na época foi sucesso de vendas, né? Foi um best-seller. Foi primeiro publicado como reportagens e aí depois ele compilou isso tudo num livro, vendeu muito, teve várias edições. Mas depois da morte dele, bem provavelmente, assim, são vários fatores, né? Ele era negro, ele era obeso, ele era homossexual e Sim, tinha também as pessoas com quem ele se indispôs ao longo da vida, porque o João do Rio era muito isso. E Lima Barreto também, né? Eram duas pessoas que eram osso duro de roer, mas com porque cer- também era necessário que fosse, porque de outra forma não seria, né?
Não, não se dispõe. Fora a crítica do Lima Barreto, que ele escrevia um português brasileiro, não um português refinado como Sim. que ele abordava, e aí o problema dele com o álcool, ou que eu acho que não era, mas o problema desse desencontro, dessa cabeça de papelão, né? Dessa cabeça de papelão que o Lima Aham. queria que os dois, né? Porque queriam alguma coisa dele, que ele não cumpria, ele queria alguma coisa dele, né? Porque principalmente os diários, né, do Lima prova, ele não era, o problema dele não era a bebida, o problema dele era outro, Uhum. né? Ou né, Sim. ou era bebida, mas tinha outras situações. Então, é muito interessante. E esse encontro é de fazer pensar, porque a leitura provoca, quero conhecer mais, né? Ou já conheço, ou porque ele não falou isso, ele falou aqui, isso ele traz dessa forma. Então, principalmente, para mim, foi um caça-surpresa essa leitura do livro, porque eu ficava, Aham. nossa, que brilhante esse ponto. Então, estou fazendo, né? Tô ensaiando um pouco uma estante preta, né? Que a gente já fez aqui, que eu divulgo esse Barreto, Homens de Livros, né? De Edijan, editora Kiteba. É muito, muito interessante. E a gente vai falar mais dos dois, assim, mais para agora, porque, né? Antecipando, eles são parte do nosso briô. E aí continua, você teve essa escrita. Sim, e bom, e isso que você comentou, né? Isso de colocar esses pontos, e quem já leu Lima Barreto e João do Rio, que conhece as obras dele, tem coisas que estão lá que fazem referência direto às obras deles, né? Às vezes um trecho, uma palavra, uma frase inteira que eu tirei de determinada parte, e que alguns personagens também que aparecem em histórias principalmente do Lima Barreto, né? João do Rio também. João do Rio eu não peguei literalmente os personagens dele, porque muitos personagens deles, como ele falava muito das pessoas na rua, ele não dava um nome para eles, né? Ele fazia esse jornalismo mesmo de observar o cigano que vende tecidos, o papa defunto, e aí ou eu tinha que deixar eles anônimos ou colocava um outro nome. Mas com o Lima Barreto foi mais fácil, porque aí eu pegava esse personagem dele, eu acho interessante, eu acho que ele se encaixaria aqui nesse momento. E serve como assim, como se fosse uma. E se fosse assim mesmo? Se tivesse acontecido? Porque quando você pensa na história mesmo, fazendo aquele faz de conta, é uma coisa que até poderia ter acontecido, de certa forma, porque, assim, isso não é um spoiler, né? E é uma coisa que eu nunca ia fazer. Eu sei que o Lima Barreto e João do Rio têm seus problemas. Então eu não tinha como terminar com um final feliz, os dois Não, sendo amigos, os dois se respeitando. Não tem. não. Porque, assim, não vou desrespeitar a memória dos dois, que eu entendo que eles tivessem suas diferenças. Então, assim, isso continua. O resto todo que tem antes é fictício, mas tá bem fundamentado nos dois. É uma especulação, né? Não, lógico, não dá para coisa. Sim, Fora que os dois, assim, nasceram no próximo, quase no mesmo ano. Os dois morreram sim. também no mesmo ano, então tem essa É trajetória. um ano de diferença. É, O João do Rio morreu primeiro, né? E vi- aí até anedótico, né? Porque o Lima Barreto tentou entrar na Academia Brasileira de Letras e não conseguiu. O João do Rio, depois de 3 tentativas, entrou. E assim que o João do Rio morreu, o Lima Barreto foi lá e mandou uma carta para a Academia Brasileira de Letras, tipo, agora que vocês têm uma cadeira vaga aí, o que vocês acham de... Estou me colocando à disposição dessa cadeira. Mas foi negado também, né? Porque o pessoal da academia não sim. gostava muito Não do Lima Barreto. gostavam dele. E ele vivia nisso, né? De ser que, não quero, eu quero, mas não quero. Eu quero, Sim, escreve, mas não quero. Então, né? Ele também, na trajetória dele, fica no momento triste da trajetória dele. uhum, Ele tem o apoio do Monteiro Lobato como editor, né? Uma coisa que nós, como uhum, escritores, quer assim ser. Monteiro Lobato bancou isso, não limpa a barra de Monteiro Lobato, tanto é que tempo sim, depois Lima cismou também, não, nem cismou, se afastou de Monteiro Lobato, mas o Monteiro Lobato ele quis fazer uma editora, ele tinha uma editora que ele pagava para os escritores, né? Então não era aquela história
que vai publicar em Portugal, que o Lima e o João devem ter vivido muito forte, assim. Pois é até essa relação dele com o Monteiro Lobato é interessante também, de certa forma, por conta disso. O cara que era o ápice do racismo literário aqui no Brasil, querer se aproximar tanto do Lima, e tem até uma história que aí é lenda urbana literária. Dizem que no dia da morte do Lima Barreto, ele foi velado em casa, né, como mandava o costume da época. E estava chovendo muito em Todos os Santos. E aí as pessoas da família estavam lá velando o corpo dele. E aí conta-se que entrou um senhor de idade, foi até o caixão do Lima Barreto, foi lá, se abaixou, deu um beijo na testa dele e depois saiu para a chuva. Nunca mais foi visto. É, existem relatos de que esse homem seria o Monteiro Lobato, que teria ido Hum. lá se despedir de uma pessoa que ele admirava tanto. Mas aí fica isso, realmente nada limpa a Não. barra dele Não limpa, por não conta limpa. Mostra como o ser humano é esférico, né? Não somos personagem sim, plana. Mostra isso. é Porque verdade. vale a pena, assim, escurecer bastante. O Lima Barreto mandou um original para o o Monteiro Lobato, sem ler, falou, escreveu, sem ler, eu aprovo e vou publicar seu livro. Então, você imaginar isso no começo, no final do século retrasado, né? No final do século retrasado, no final do século passado, é uma glória para qualquer escritor, qualquer escritora, né? E ele bancou e Uhum. fez e teve todas as coisas, mas não, né? Não, não. Ele era no Sim, limpa sim, barro, no limpa barro mesmo. sim. Continue, Djan, É, por favor. e aí depois do Barretos, aí eu voltei para porque assim, teve o Crianças nas Sombras antes, né? E o Crianças nas Sombras ele faz referências ao Lima Barreto, porque a Dandara é fã do Lima Barreto. Tem até uma charada que aparece no livro usando Clara dos Anjos, no Crianças nas Sombras. Então, assim, eles já tinham alguma ligação. Mas o Crianças foi voltado mais para o público infanto-juvenil. Assim, nada impede que um adulto leia Crianças nas Sombras e quem cresceu lendo Coleção Vagalume provavelmente vai gostar muito, porque vai lembrar de quando era mais jovem. Mas eu entendia que o Barretos ele tinha uma pegada mais adulta, né? Tem algumas cenas lá que são mais pesadas, tem mais violência. E aí os meus leitores mais jovens estavam pedindo uma continuação para o Crianças nas Sombras. E aí eu fiz o Saia Dessa Casa, que aí ele é Hum. um spin-off do Crianças nas Sombras. Só que assim, também tem coisas que apareceram no Barretos que aparecem no Saia Dessa Casa. Tem um mistério lá que envolve alguns acontecimentos do Barretos. E assim, aí meio que ficou como se fosse não é uma trilogia, mas são três livros que, de certa forma, eles conversam em algumas coisas. O seu Para quem não universo, leu, né? Essa coisa de isso. multiverso. É isso. Sim, sim. É Assim, para boa. quem não leu, não faz tanta diferença assim. Mas para quem leu, vai ver assim: ah, tá, que interessante. Então, isso daqui, aquilo de lá se desdobrou nisso, né? Porque a gente está falando de passado e futuro, né? E como o passado e o futuro se comunicam, né? Dentro dessa visão de que o tempo não é linear. E como as coisas de antigamente influenciam o que a gente faz hoje, e as coisas que a gente faz hoje vão influenciar amanhã. Sim, E aí essa é a história de uma. Sim. essa E ideia essa é a do tempo história de uma casa. espiralar, né? Desculpa, mas é. Exato. Isso. Perfeito. Mas é isso mesmo. Hum. E aí o Saia Dessa Casa é uma história de uma casa assombrada, só que no subúrbio do Rio de Janeiro. Que a gente fala muito sobre só ter casa assombrada nos Estados Unidos, e eu queria mostrar uma casa assombrada no Rio de Janeiro, mas ele também dá uma questionada nessa imagem que a gente tem do fantasma, porque esse conceito do fantasma dos filmes americanos é um conceito bem europeu, bem branco, mas a gente também tem uma questão que não são, a gente não chama de fantasma, mas são nossos ancestrais. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem
um fantasma desse mais americanizado atuando, a gente também tem os ancestrais, um ancestral atuando para que as coisas aconteçam. Enquanto um prejudica, o outro ajuda. Com, Mas é cer- uma história que dá medo. com certeza. Querido, eu vou agora pedir licença para você Uhum. para fazer aquele momento nosso que a gente sempre faz esse momento griot, né? Mas Beleza? antes, assim, para quem está assistindo, por gentileza, assine o canal, vai lá, vem aqui, assine, deixe seus comentários, faz suas perguntas. Onde encontro seu livro? Ah, que tempo onde ele falou, né? Façam essas perguntas, vamos lá, converse com a gente, que é importante isso, por favor. E aí, esse momento griot nosso, inspirado pelo Edjan, foi falar de João do Rio e Lima Barreto um pouco mais do que a gente falou, né? Vamos lá. Afonso Henrique de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881, filho de um tipógrafo e uma professora primária, ambos negros, de pele clara, pobres. Desde cedo enfrentou o peso do racismo, das dificuldades financeiras, estudou, graças a apoios e a mecenas, no Colégio Pedro II, chegou a integrar a Escola Politécnica, mas abandonou. João do Rio, né, nome Paulo Barreto, nasceu em 5 de agosto de 1881, também no Rio de Janeiro, filho de um professor de matemática e uma dona de casa, estudou já no Colégio São Bento, depois também no Pedro II, como Lima Barreto, revelando desde cedo um talento literário. Na vida pessoal, o Lima enfrentou crises de alcoolismo, internação psiquiátrica, além de constante marginalização social. Sua condição de escritor negro e crítico, a República afastou ele dos círculos literários oficiais. Faleceu em 1922, né, aos 41 anos. Né? Já o João do Rio, né, viveu intensamente a boemia, o jornalismo, foi uma figura pública de grande prestígio, faleceu, como Edjan disse, um ano antes, né? Mas foi velado com honras e acompanhado por multidões. Literariamente, Lima Barreto destacou pelo romance, pela crítica social, Triste Fim de Policarpo Quaresma, sua sátira ao nacionalismo, recordações de Isaías Carminha, Clara dos Anjos. Já João do Rio, Paulo Barreto, foi pai da crônica e da reportagem brasileira. Sua obra, como Edjan falou, As Religiões do Rio, foi um marco do jornalismo, né, investigativo, revelando diversas religiosidades. Como o Lima buscava voz, o Barreto escrevia numa linguagem simples e direta, aproximando-se do povo. E aí, né, também é interessante o que um falava do outro. O que Lima Barreto falou, escreveu, disse sobre, ou pelo menos imagina, sobre João do Rio. Ele criticava a postura, né? Barreto via João do Rio como um cronista mundano, mais preocupado em agradar as elites. Ele via, Lima Barreto via a literatura do João do Rio como um espetáculo, né? E também uma questão racial, um elitismo, né? Todas essas coisas. E, por exemplo, no Recordações de Isaías Caminha, Barreto critica a imprensa carioca e seus cronistas mundanos. Já João do Rio, né? Ele reconhecia o talento do Lima, mas via ele como um escritor amargo, ressentido, né? Em entrevista, João do Rio sugeria que Barreto escrevia movido por um rancor por a sociedade. E essas diferenças do estilo separou eles muito, mas também os trabalhos, como o Djan e a gente está falando deles dois, aproximam-se muito interessante desses dois escritores negros e importante pela nossa literatura. E é isso. Vamos lá, deixe seus comentários. Por gentileza, Edjan, continue, por favor. Tá. É, isso que você estava comentando dessas rusgas entre um e outro, né?
É interessante que no Recordação dos Escrivães Zé de Caminha, o Lima Barreto tem um personagem, que é o Raul de Guzmão, se eu não me engano, que ele é uma caricatura do João do Rio. É. O Lima Barreto fazia muito isso. Ele pegava pessoas que ele não gostava e transformava em caricaturas e colocava nos seus livros. E eu acho interessante que tem uma. Nem todo mundo pegou isso, mas tem uma crônica do João do Rio, que, dentro das religiões do Rio, em que ele está falando das profissões do Rio. E aí, quando ele começa a elencar várias profissões, né? O pessoal que catava gato, matava, limpava e vendia para o restaurante como se fosse coelho, os ciganos que vendiam roupas, os tatuadores. E aí, no finalzinho, ele fala assim: todas essas profissões são mais interessantes do que a amauense de secretaria, que é o escriturário hoje em dia, né? E a amauense de secretaria é exatamente a profissão do Lima Barreto. Então, assim, você percebe que não está lá por acaso. Assim, Não. ele pegou logo a profissão do cara que, assim, é uma espetada, e assim, como o João do Rio fazia, né, com luva de pelica, né? Enquanto o Lima Barreto é mais contundente nesse caso, João do Rio tentou ser um pouco mais elegante, mas a crítica tá lá, né? Não, e A com certeza a posteridade. paulada pegou, né? A paulada pegou, ele devolveu na Sim, próxima. sim. Porque também tem uma coisa do Lima Barreto que eu não coloquei, mas é legal sempre importar, assim. Ele faleceu em 22 de novembro, sendo que meses Aham. antes teve a famosa, né, Semana de Arte Moderna, que foi aconteceu com dois jornais, num momento pequenininho aqui em São Paulo, naquele 22, e mostra como essa Semana de Arte Moderna não trouxe, não pensou em trazer Lima Barreto. E outros Exato. escritores, outros músicos negros e outros arquitetos negros, como foi uma questão de uma elite aqui de São Paulo, que anos depois virou essa questão importante que é a Semana de Arte Moderna. E é que a partir daí, né, colocou de lado muitos e muitas escritoras negras, assim. Não conseguiu entrar com Machado de Assis, mas tinha muita gente que criticava Machado de Assis e os modernistas haviam. E Lima Barreto também, né? E todas essas coisas. Continue, por E favor. O Lima Barreto também, ele tinha uma crítica a essa juventude, assim, querendo ou não, era uma juventude da elite de São Paulo, querendo trazer uma visão moderna para a arte, né? Assim, é uma crítica que tem que ser feita, por mais que ela tenha seu caráter histórico importante, mas tem críticas que devem ser feitas. E o próprio Lima Barreto fez uma crítica diretamente ao Oswald de Andrade, se não me engano, porque assim, ele via muito aquilo sendo importado da Itália, porque eles tinham um movimento parecido, e até a revista que eles lançaram dentro desse movimento modernista, o Lima Barreto era assim, era como se fosse uma cópia mal feita de uma coisa lá de fora. E ele Hum, se opunha muito a isso. Lima Barreto, ele foi um dos maiores críticos do futebol sim, quando trouxeram o futebol para o Brasil, porque ele achava mesmo que um esporte que devia ser nacional era capoeira. Assim, você vê o pensamento do cara já estava à frente, né? Enquanto você está trazendo uma coisa dos ingleses para cá, para ficar chutando bola, cara, a gente tem a capoeira aí, transforma isso no esporte nacional. E é interessante que o Lima Barreto tinha, que assim, entre várias pessoas com quem ele tinha problema e tinha um problema com ele, um deles era o Coelho Neto, né? Que era considerado o príncipe dos escritores, porque escrevia bem, rebuscando palavras difíceis. Ele fazia o oposto do que o Lima Barreto fazia. E o Coelho Neto foi um grande defensor do futebol. Que não, é um esporte elegante, que a gente traz para cá. E aí você vê que como esses caminhos são divergentes, né? E o com Coelho Neto também certeza. foi outro que acabou invisibilizado também, né? Durante um Totalmente. tempo ele foi alçado, mas só recentemente estão descobrindo ele, e muito mais por conta das histórias de terror ou fantásticas que ele escrevia. Essa parte toda da beleza da escrita, do príncipe dos escritores, isso daí não é tão levado em conta. É, e é um conceito, esse é um conceito puramente temporal, tem um corte no momento, envelhece,
Envelhece dois Sim. muito, muito. Mas é interessante esse olhar que trazer do Lima Barreto, né? Porque, futebol, coisa brasileira. Não, a negrada transformou. A história do futebol e o futebol negro, a gente Sim. também tem que ver como a negrada transformou e Sim. tornou-se popular. A crítica do Lima Barreto tá fazendo aquele esporte que era feito por ingleses, que você tinha que. Era uma coisa de elite, tinha roupa para fazer, né? Uhum. Que o Federer tinha que pintar, tinha que jogar pó de arroz para poder jogar. Então, Sim, né? é. Até Precisamos. hoje aqui no Rio, até hoje aqui no Rio o pessoal chama os torcedores do Fluminense de pó de arroz, né? Por Exatamente. conta disso, porque tinham jogadores negros que passavam pó de arroz na cara para poder jogar durante os partidos pelo Fluminense, né? Exatamente. Então, é esse entendimento. Mas é interessante essa crítica que o Lima Barreto tinha, né? Tanto é de querer trazer essa questão escrita de Portugal para cá, que não é interessante, mas né, o português de Portugal que é importante e toda essa história, e a Uhum, crítica aos modernistas também, para lá de importante e pertinente, né? sim. E aí, ao mesmo tempo você tem o João do Rio, né? Que apesar dele ser visto como tem essa crítica do Lima Barreto, né? Que ele fazia uma coisa para agradar as elites, mas se você parar para pensar o que ele estava fazendo não era ia na contramão disso, porque depois da reforma Pereira Passos, você queria apresentar um Rio de Janeiro que parecia uma Paris tropical. E o que o João do Rio ia fazer, as reportagens dele falavam exatamente das pessoas que não estavam incluídas nesse retrato de uma Paris dos trópicos. Ele falava das pessoas que eram exploradas ainda, dos estivadores, que a atuação deles era praticamente de escravizados, apesar de serem assalariados, mas trabalhavam por centavos e trabalhavam de sol a sol em condições deploráveis. Falava sobre as pessoas que moravam nas ruas e acabavam tendo que passar a noite em hospedarias e aí eram explorados. Os donos de hospedaria recebia, não tinha mais quarto para alugar, mas aí só para receber mais dinheiro recebia os centavos que aquela pessoa tinha e davam um canto no quintal para a pessoa dormir, só para dizer que estava hospedada. E aí o João do Rio tinha muito disso, de incluir nessas reportagens essas pessoas que a imprensa oficial mesmo queria esconder, né? Não queria que Sim, aparecesse. que as E essas autoridades pessoas, queriam. Que as autoridades, porque sim, esse processo que você colocou do Rio ser a Paris dos trópicos, né? Né? Esse projeto é um dos projetos onde fortaleceu talvez toda essa questão suburbana, quando fortaleceu essa uhum, expulsão das pessoas do uhum, cabeça de porco, de todas as coisas, de todos sim, os lugares, assim, né? Então, esse é pois é, interessante. Para que que serve literatura? Só fortalecendo é isso, para a gente poder conversar, para a gente poder aham, reaprender e unir esses conhecimentos, onde né, João do Rio, Lima Barreto estão falando dessas histórias todas, e num determinado momento a gente se perde disso, né? Não tem mais na literatura essa questão do povo e volta lá. As pessoas ficam assustadas quando Carolina começa a refalar disso, dessa questão toda, assim, né? É isso. sim. Não, perfeito. E aí tem isso. São duas obras complementares praticamente, né? Você quer ter uma boa visão do que foi esse processo no Rio de Janeiro, esse processo de expulsão que acabou fortalecendo os subúrbios e a ocupação dos morros da cidade. Você pega Lima Barreto, você pega João do Rio, e você vai conseguindo fazer esse traçado. E os comentários do Lima Barreto tem algumas coisas que são muito engraçadas, são muito boas. Tem uma crônica dele que ele fala sobre alguns policiais, se eu não me engano, lá pelo centro da cidade, os chefes, né, resolveram fazer umas batidas nas delegacias do subúrbio. E aí, quando chegaram lá, encontraram os policiais dessas delegacias do subúrbio dormindo. E aí eles ficaram revoltados com aquilo, né? Mas aí o Lima Barreto fala, mas assim, o que acontece aqui, nesse momento, são só ladrões de galinhas, né? Para que você vai
querer que o policial, em vez de ele estar descansando, ele vá correr atrás de ladrão de galinha. Deixa o ladrão de galinha. Os problemas mesmo não estão aqui, estão lá para baixo onde vocês estão. As pessoas com dinheiro. Com certeza, com certeza. Querido, vou pedir uma outra licença para você, para aquele momento nosso. A gente está falando de livros, né? Volta a contar, a falar, né? Esse momento estante preta, né? Volto a falar. E aí, iluminado, né? Pelo, pelo Idajam, falar desse primeiro livro, A Mulher de Aleduma. É importante falar, eu volto a falar, gosto de falar várias vezes, que A Mulher de Aleduma, ela é um momento, esse livro, entendo eu, que ele uma das primeiras publicações desse afrofuturismo, né, afrofuturismo brasileiro, muito antes desse nome ter sido criado fora dos Estados Unidos. Então é muito interessante, muito importante assim. Esse livro já falei diversas vezes dele, mas ele fala hoje a cena inicial em que Bibiane, né, quem lê vai ver, defende Bernardo contra o preconceito de Leonora e já anuncia um projeto literário, confrontar a exclusão e afirmar a inteligência e a força do povo negro. É por aí que a mulher de Aleduma, que é uma metáfora da resistência, é uma metáfora de todos esses estudos, é importante, esse livro precisa ser publicado. Editoras e editores negros, pensem nisso, né? Não é um romance, não é só uma denúncia, né? Projeta futuros alternativos, né? Mulher de Aleduma. Vale muito a pena a gente ver, procurar, encontrar para ler, né? Esse livro de Aline França. Um outro livro também, que tem várias publicações, falar desses dois nossos griots de hoje, Lima Barreto, Numa e Ninfa. Ele foi publicado em 1915 e acompanha a trajetória de Numa Pompílio de Castro, um homem ambicioso que busca ascensão política e social, né, na Primeira República. E para alcançar esses objetivos, ele casa-se com a jovem ingênua, boa de família, Ninfa. Então é bem interessante esse livro, essa obra, ela reflete a crítica às instituições. Não é uma das obras famosas, conhecidas nisso, mas tem a importância de relevar um documento histórico e literário, né? Mostra o desencanto, né? O narrador tem esse desencanto com a República, que prometia uma modernização, uma democracia, mas revela, né, dominada por interesses pessoais, né, e corrupção. É muito interessante, procure, leiam, releiam quem é Numa e Ninfa, de Lima Barreto. E aí, um último, né, orientação hoje da nossa estante preta do João do Rio é A Alma Encantadora das Ruas, né? Que esse livro foi publicado em 1908, né? É uma coletânea de contos, né, que ele fala desse cotidiano, né, do Rio de Janeiro, né? Ele assume essa. O narrador está observando, está vendo, está olhando, né? Reúne textos que descrevem o esplendor desse momento que esse rio quer ser, quer ser a Paris tropical e como a rua é vista, né? Todos os contrastes, né? E o sucesso dessa obra deve a capacidade de captar né, essa alma dessa rua, né? Muito importante, vão lá, procurem A Alma Encantadora das Ruas de João do Rio. E aí vamos nós, né? Estamos nós nesses nossos momentos aí finais. E aí, o que que você tem? Como é que estão as escritas? Para onde a gente vai, querido? Bom, eu tô com umas ideias, eu gosto muito de, já tem 3 publicações que eu tô nas narrativas longas, eu tô querendo voltar os contos. E aí eu tô reunindo material para ver se no futuro próximo sai uma nova coletânea de contos. Mas agora mesmo eu tô finalizando o roteiro da terceira temporada do Sexta do Horror.
E tem alguns filmes algumas séries, alguns filmes de terror e suspense com protagonismo negro que graças à internet agora está mais fácil de conseguir assistir. E aí estou finalizando para ver se a gente já começa as gravações agora nesse mês e para sair ao longo do ano. E Como, basicamente é isso. E assim, a gente está sempre em conversa com outros colegas também, porque geralmente alguém tem uma ideia e a gente precisa tá sempre pensando no que a gente faz, né? Trocando, principalmente dentro disso, a gente precisa de um movimento de escritores negros mais próximos, assim, um saber o que o outro está fazendo, até sim. para ver no que pode colaborar com ideias, ou com sugestões, ou leituras, ou críticas, Não, ou divulgação também, tudo isso. e principalmente você assim. É aquilo, né? Os escritores, nós escritores negros, a gente tem que se vigiar, tem que se olhar e falar: meu, é isso, vou fazer também. Sim, Eu gostei dessa sim, ideia, sim. vou fazer, continuar daí. Que tal fazer isso? Que tal fazer isso? A gente se cuidar, né? A gente se cuidar Sim. mesmo, porque somos muitos, temos aqui, ó, esse programa é prova disso, que a gente tá tendo esses múltiplos escritores e escritoras. Estamos fechando. Estamos indo nos nossos momentos finais, né? E aí, sempre aquela sugestão de quem já passou por aqui, né? Quem já teve aqui, quem fez esse programa, né? E é Mari Vieira, né? E é para quem, lembrando, né? Todas e todos que a gente oferece esse programa para Joyce Diamante Negro, Maria Lisboa, Ivan Reis, Yamara Viana, Rosana Serra. E aí vejo Mari Vieira também, que tem a poesia. E é isso, meu querido. Agradeço muito sua gentileza, sua participação, Edjan. Muito obrigado, sabe? Muito elucidativo. E eu, assim, se não ficou demonstrado como eu fiquei entusiasmado com você, né? Eu fiquei muito, porque é muito gostoso a gente ser contemporâneo de boas escritas, de bons escritores, e a gente poder trazer para nossa casa livros que eu gostei, né? Li, comprei pelo título, queria, né, saber quem estava escrevendo, né? Tá, foi lá, foi ver, né? E aí ser um parceiro, ser uma história muito legal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo, querido. Eu quero agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito empolgado também. Quando você chegou aquela mensagem, explicou lá o que que era, eu falei, caramba, cara, é começar bem o ano, né? Com Assim, primeira certeza. semana do ano, já tá com uma conversa tão importante. Assim, muito obrigado mesmo pelo convite, de coração. Foi uma honra. Somos parceiros agora, precisou, chama. Edjan, muito obrigado, agradeço mesmo, agradeço a todos, todas, valeu, vidas negras importam. Obrigado, querido. Sim. Valeu, brigadão. Até, tchau.